Nesse vídeo, eu e a Bárbara iremos apresentar o livro Senhora, que é um romance publicado em 1875 pelo escritor José de Alencar. Esse livro pertence ao romantismo e é dividido em 4 partes, que é preço, quitação, posse e resgate. Este livro tem como tema principal o casamento por interesse, que é retratado por Aurélia e Fernando. Agora, vamos falar um pouco sobre os personagens desse livro. A primeira a ser comentada é a Aurélia, que é uma moça de origem extremamente humilde e que possui sua vida mudada após receber uma fortuna inesperada do seu avô, antes dele falecer. O segundo personagem que eu vou comentar agora é o Fernando. Ele era noivo de Aurélia, porém ele se decepciona ao ver que se apaixonou por ela e ela é tão pobre quanto ele, então ele larga a Aurélia e tenta se casar com Adelaide. Agora, Adelaide, ela era uma moça rica, burguesa, e ela era vista por Fernando como uma forma de mudar de vida. Agora vamos falar um pouco sobre o Sr. Lemos, que é o tio de Aurélia, que após a morte de sua mãe, ele vira seu tutor, ele a auxilia com a sua fortuna. E agora vamos falar um pouco sobre a Dona Firmina. A Dona Firmina, ela era uma parente idosa da Aurélia, que acompanhava todas as suas aparições na sociedade. Tudo começa quando Emília e Pedro, pais de Aurélia, se apaixonam. O Pedro, ele era filho bastardo de um fazendeiro extremamente rico, e ele se casa com a Emília sem conhecimento do seu pai. Anos depois, o Pedro morre e a Aurélia não tem chance de conhecer o avô. Então, a Emília, agora, ela se vê numa situação precária para poder criar a Aurélia. Nisso, ela acaba virando costureira. Anos depois, com a Aurélia já crescida, ela se apaixona por Pedro, que jura amar a Aurélia e queria se casar com ela. Porém, o Pedro era um homem extremamente ganancioso e troca a Aurélia para se casar com a Adelaide, que é uma moça rica e burguesa que ele via como uma chance dele mudar de vida, dele suprir os seus luxos. Então, tempos depois, a Aurélia, ela recebe uma fortuna inesperada do seu avô, que a entrega antes de morrer, prestes a morrer, e agora a sua mãe também morre, e o seu tutor passa a ser o Sr. Lemos, que é o seu tio, e a sua acompanhante passa a ser agora a Dona Firmina. Agora, com uma moça rica, burguesa, em meio à sociedade, que agora ela é vista com outros olhos, ela frequenta diversos bailes e festas chiques, e ela era repleta de pretendentes. Porém, ela começa a se questionar se esses pretendentes não estão com ela apenas pelo seu dinheiro e pela sua beleza. Então, ela manda uma carta para o Sr. Lemos para que ele procure Fernando, teoricamente noivo de Adelaide, e o propunha que ele se casasse com a Aurélia em troca de uma certa quantidade de dinheiro. Então, o Sr. Lemos, ele procura Fernando e lhe oferece uma grande fortuna. Ele oferece a proposta para o Fernando, só que mesmo sem conhecer a noiva, o Fernando aceita, pois ele já recebe uma certa parte do dote de Aurélia, sem saber que ele iria se casar com a Aurélia. Daí você passa e o Fernando finalmente conhece a Aurélia. Ele fica extremamente envergonhado, pois ele se lembra do que ele fez com ela no passado. Mas mesmo assim, ele não se deixa abalar por isso e continua e eles se casam. Porém, o casamento deles era repleto de apenas aparências. Os dois, eles em meio dos seus amigos, das festas, dos bailes, eles se tratavam com todo amor e carinho. Porém, dentro de casa, eles eram grosseiros um com o outro e eram repletos de ódio um pelo outro. Então, o Fernando passou a se ver como um escravo de Aurélia, pois ela teria teoricamente o comprado. Então, agora o Fernando, ele decide juntar todo o dinheiro possível para poder comprar a sua liberdade de volta. Ele trabalha duro, se esforça bastante e consegue recuperar todo o dinheiro que a Aurélia teria comprado. Ele chega nela, ele conversa com ela e pede o divórcio. Nisso, a Aurélia, ela percebe que ele realmente mudou, que ele não é mais aquele cara ganancioso do começo do amor deles, e que agora ele realmente era uma pessoa boa. Então, ela entrega para ele o seu testamento que ela fez no dia do casamento deles. Neste testamento estava escrito que ela deixaria toda a sua fortuna para ele, para o Fernando, e que ela jura todo o seu amor para ele. Nisso, eles param de viver apenas de aparências e começam a se amar de verdade. Esse é o resumo do livro Senhora, de José de Alencar. Algumas adaptações desse clássico foram feitas. Uma delas foi uma telenovela feita pela Rede Globo em 1975, que foi exibida no horário das 6 horas e foi dirigida por Gilberto Braga. Essa telenovela conteve 80 capítulos.
E no ano seguinte, em 1976, foi a vez de Geraldo Vietrip produzir um filme baseado nesse clássico. O filme contém 1 hora e 46 minutos de duração. Além disso, a Rede Globo, anos depois, reproduziu uma versão mais atualizada da adaptação feita pelo livro. E ambos se encontram não só no YouTube, mas também em alguns sites de filmes, séries ou novelas, caso alguém queira assistir. Falando agora sobre o contexto histórico, era relativamente normal, na época em que o livro foi publicado, o casamento por interesse. Porém, o livro traz uma certa crítica a esse ato, trazendo a Aurélia, uma moça que renega esse tipo de prática e que ela não quer se casar por interesse, e sim por puro sentimento, pelo interior, não pelo superficial. E o livro ele traz uma certa crítica também ao casamento por aparências. Porém, também vale lembrar que no século XIX, o século em que o livro foi lançado, o público letrado ainda estava em consolidação. Vou falar um pouquinho sobre a importância do livro. A Senhora é um romance urbano que relata o casamento por interesse numa sociedade de aparências do século XIX. Nessa obra pertencente à época literária do Romantismo, já é possível observar características do realismo e do naturalismo. Através dos diálogos e discussões entre Fernando e Aurélia, podemos notar a visão crítica que eles possuem da sociedade, onde o casamento não é apenas por amor, e mais por interesse. Então, José, ele nasceu no Ceará em 1829, mas em 1830 muda-se para o Rio de Janeiro junto com a sua família. Aos 14 anos, mudou-se para São Paulo, onde inicia sua faculdade de Direito. Destacou-se como um grande romancista da nossa literatura. Além do romance Senhora, publicou outras tendências românticas, como a Iracema e o Gaúcho. Além de escritor, foi também crítico teatral e político. Morreu aos 48 anos em 1877, na cidade do Rio de Janeiro. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo.